Meu nome é Vânia Hungria, sou médica hematologista, me dedico ao tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo desde 1985. Eu sou médica na Santa Casa de São Paulo, sou professora na Santa Casa de São Paulo e sou diretora e presidente do Conselho Científico do International Myeloma Foundation da América Latina. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o transplante em mieloma múltiplo e tentar esclarecer dúvidas que vocês colocaram para nós. O nome transplante autólogo, na verdade, está falando de uma parte do procedimento, porque esse procedimento, na verdade, o nome correto é altas doses de quimioterapia, que no caso do mieloma, a droga principal e mais utilizada é o melfalano, e resgate com células tronco-periféricas. Vou explicar melhor. A gente usa altas doses de um quimioterápico para tentar matar o que sobrou doença da primeira fase do tratamento, que é a indução, e as células, que são as suas próprias células, vão ser utilizadas, na verdade, para diminuir a toxicidade desse tratamento. O tratamento de mieloma, desde a década de 60, era com melfalano e prednisona, e depois é que vieram as outras drogas. Esse melfalano era utilizado numa dose de 8 mg por metro quadrado por 4 dias, com intervalo de 4 a 6 semanas, por 9 ciclos. Quer dizer, esse tratamento demorava praticamente um ano, com essa dose, 8 mg por metro quadrado por 4 dias, no intervalo a cada 6 semanas. Os ingleses vieram na década de 80 e resolveram usar tudo que a gente usa no período de tratamento todinho de uma vez só. Então, os ingleses na década de 80, o que eles fizeram? Estudaram o uso do mesmo melfalano, só que com uma dose de uma vez só. O que seria isso? Utilizar de 140 a 200 mg por metro quadrado do melfalano de uma vez só. E perceberam que isso era bom, que matava bastante a doença. Agora, tinha uma toxicidade muito alta, então, para o paciente se recuperar dessa toxicidade, eles passaram a fazer o seguinte procedimento: usar o melfalano nessa dose alta, só que antes de fazer esse procedimento, coletam células dos pacientes para, depois que receber essas altas doses, usar essas células para se recuperar. Então, percebe que a diferença é que num tratamento eu estou usando a medicação numa dose menor, por um longo período, por um número de ciclos, e no outro tratamento eu estou utilizando a mesma droga, só que numa dose alta. O transplante halogênico inclusive, utilizado há muitos anos em pacientes com aplasia de medula, antigamente com leucemia mieloide crônica, muitas doenças, foi comprovada a eficácia do transplante halogênico contra essas doenças. A eficácia do transplante halogênico contra o mieloma múltiplo não é claro, à custa de uma toxicidade e mortalidade muito alta. Tentando explicar melhor para vocês, no transplante halogênico a gente usa a célula de um outro paciente para tentar combater o que sobrou de doença do mieloma. Essa eficácia ela não fica clara. Porque se realmente o transplante halogênico fosse muito eficaz para tratar essas doenças, os pacientes estariam, a maioria deles, curados, os que foram submetidos a esse transplante. E isso não ocorre mesmo com o transplante halogênico. Como isso não está demonstrado, alguns centros estudam isso. Quando eu digo estudam isso, eu estou dizendo o seguinte: estão tentando achar um momento que possa ser realizado o transplante halogênico e que seja bom para o paciente, que tenha algum resultado. Até hoje, os estudos não mostraram isso. Então, os estudos que estão sendo feitos estão tentando comparar coisas, mas, na verdade, faz muitos anos que se estuda isso e a conclusão dos estudos até hoje são negativas. O que quer dizer isso? Não está claro que o transplante halogênico tenha um bom resultado para o paciente com mieloma. Por isso não é usado na prática clínica,
porque já há anos se estuda o transplante alogênico em pacientes com mieloma múltiplo e até hoje não se achou realmente que isso trouxesse um bom resultado. O transplante está indicado para qualquer paciente que tenha condições de receber esse tratamento. Então, o que nós fazemos? Normalmente, o tratamento consiste num período de indução, onde eu estou tentando abaixar o máximo que eu puder da doença, e em seguida eu vou fazer as altas doses de melfalano para tentar tratar o que sobrou de doença residual. Quem está indicado receber o transplante? Todos os pacientes que tiverem condições clínicas de receber o paciente. Então, se o paciente deve fazer por um período de tratamento de 4 a 6 ciclos, esse esquema que a gente chama de indução, que pode ser feito com diferentes combinações de drogas, o que mais se usa é ciclofosfamida, talidomida e dexa, ou Velcade, ciclo-dexa, ou Velcade, talidomida e dexa. Esses são os esquemas mais utilizados. O paciente deve receber de 4, algumas vezes até 6 ciclos, e em seguida receber as altas doses de melfalano. Agora, o que precisa ficar claro que isso é um planejamento de tratamento. Então, o paciente que eu planejei que ele vai fazer isso, se ele fizer os 4 ou 6 ciclos de quimioterapia e entrar em remissão completa, ele deve receber as altas doses de melfalano. Por quê? Porque mesmo que ele esteja em remissão completa, a gente sabe que sobra doença residual, então ele deve fazer as altas doses de melfalano. Se ele tiver uma resposta parcial muito boa, ele vai fazer o transplante também. Se ele tiver resposta parcial, ele vai fazer o transplante também. O que precisa ficar claro é que, mesmo em remissão parcial, o paciente deve ser submetido a esse tratamento. Se ele vai precisar de mais tratamento depois ou não, isso vai depender do resultado do transplante. Então, isso é consenso no International Myeloma Working Group que os pacientes devem ir para transplante em remissão completa, ou remissão parcial muito boa, ou mesmo em remissão parcial. O paciente que deve ser discutido o que fazer antes é aquele paciente que progrediu antes do transplante. Isso é uma situação que deve ser considerada de outra forma. Portanto, todos que não tiverem alterações clínicas que impeçam ou aumentem a mortalidade no transplante, devem ser submetidos ao transplante. Agora, hoje a gente sabe que o resultado do transplante, das altas doses de melfalano é muito boa, mas as combinações para os pacientes não elegíveis ao transplante têm boas combinações também. Então, na verdade, não tem limite de idade. A gente sabe que qualquer paciente que tenha condições clínicas de receber altas doses de melfalano deve ir para o transplante. A discussão é que os pacientes até 70 anos são os pacientes que têm melhor resposta mesmo ao transplante. Mas ele pode ser transplantado com 70, 75, 80, que a gente sabe que os resultados, quando a gente considera o tratamento convencional versus o tratamento com transplante, a gente entende que os pacientes vão ter melhores resultados até os 70, até 75 anos. Os pacientes mais velhos pode não ter o mesmo resultado. Quero dizer, não que não tenha um resultado bom, pode ser que o tratamento convencional chegue no mesmo lugar, porque isso é importante. É onde nós estamos querendo chegar. Nós queremos buscar a melhor remissão com a melhor qualidade de vida. No Brasil, o SUS aprova transplante até os 70 anos. E se você pedir autorização, você consegue até acima de 70 anos. Então, essa definição de idade tem até uma questão técnica. Agora, no Brasil isso não é problema, porque como a doença é diagnosticada muito tardiamente, pouquíssimos, raríssimos são os pacientes que acima dos 65 e 70 anos têm condições clínicas de ser submetido ao transplante. Mas tem que ficar claro que não é a idade cronológica, é a condição clínica do paciente que define. O paciente pode receber vários transplantes autólogos de medula óssea. A questão é, funciona ou não funciona? O que a gente deve fazer? Quando for mobilizar células de transplante, que normalmente a gente faz um esquema de indução, em seguida faz uma mobilização.
O ideal é que eu consiga mobilizar para mais de um transplante, para até eu ter células desses pacientes. Então, não é uma mobilização difícil, inclusive hoje em dia a gente tem medicações que ajudam a melhorar ainda essa coleta de células. Agora, se não conseguir essa coleta de células, também pode ser que para frente a gente consiga. Nessa coleta de células, o paciente vai receber aquele transplante e tal. A gente sabe que o mieloma não tem cura e que o paciente pode recair depois do transplante. Se o paciente vai recair logo em seguida, 1 ano, 2, 3 anos, nós não sabemos. Nós temos fatores prognósticos que podem nos fazer ter a ideia ou prognosticar quem vai recair mais precocemente ou não, mas nós não sabemos. Só realmente acompanhando o paciente que nós vamos saber. Do ponto de vista de estudo clínico, a gente sabe que os pacientes que recaem antes de 18 meses do transplante, eles se beneficiarão muito mais de uma combinação quimioterápica, de uma medicação que ele ainda não utilizou, de um novo protocolo, muito mais do que receber de novo as altas doses de melfalano. Então, a recomendação é, pacientes que recaem antes de 18 meses, utilizar outras drogas ao invés das altas doses de melfalano. Agora, os pacientes que recaem após 18 meses, eles podem receber novamente as altas doses de melfalano. Se ele recair de novo depois de 3 anos, ele pode receber também. Mas o que a gente sabe é que após os outros transplantes, o tempo de duração da remissão passa a ser menor. Só que nesse contexto que nós vivemos hoje, com tantas drogas novas, o que nós temos visto é o seguinte, muitas vezes paciente que recaiu antes de 18 meses, utilizou uma outra medicação, entrou em remissão, ficou muito tempo em remissão e veio um segundo transplante lá na frente, depois de 3, 4 anos. Então, essas drogas novas, elas têm mesmo a capacidade de mudar um pouquinho a biologia da doença e um paciente pode, eu posso não ter feito a opção para ele hoje do segundo transplante, porque recaiu muito precoce, mas posso lá na frente decidir novamente que ele possa ser beneficiado com o segundo transplante. Então, o número de transplantes vai depender do tempo de duração que o paciente ficou em remissão. Vai depender da quantidade de células que eu tenho. Então, o ideal é, numa primeira mobilização, ter células para mais de um transplante, pelo menos para 2. Mas se eu não conseguir ter esse número de células e precisar mobilizar esse paciente mais à frente, eu posso conseguir células dele sim. Então, é fato que se eu tiver dificuldade já na primeira vez, na segunda vez, não deve ser tão fácil também. Mas como hoje tem droga disponível para ajudar na mobilização, eu posso sim mobilizar o paciente depois, quando eu precisar de células dele, para um outro transplante lá à frente. O importante é fazer um planejamento. A decisão que eu vou transplantar um paciente ou não, ela já vem no primeiro momento. Eu posso mudar de opinião no meio do caminho, por algum motivo, mas normalmente a decisão, se eu vou programar transplante ou não, ela já vem no início do tratamento. E se eu planejei transplante, eu tenho que fazer um período de indução, seguido das altas doses de melfalano. Então, as pessoas precisam compreender que esse planejamento é um planejamento inteiro, indução, mobilização e altas doses de melfalano. Esse é o tratamento. Então, o intervalo entre terminar a indução e o transplante não pode demorar, porque percebe que o transplante, as altas doses de melfalano, faz parte desse período de tratamento? Então, eu não posso fazer um esquema de indução e demorar 3, 4 meses para fazer as altas doses de melfalano. Isso não existe, esse planejamento está errado. Esse período entre terminar a químio, mobilizar e fazer as altas doses de melfalano não deve ser superior a 30 dias. Mieloma não tem cura. O que com esses tratamentos todos, com transplante, sem transplante, com drogas novas, o que a gente consegue? A gente consegue controlar a doença por um período maior de tempo. Mas
para eu chamar de cura, eu só posso chamar de cura quando tenho certeza que a doença não vai recair. E nós não temos essa certeza ainda nos pacientes com mieloma, independente do tratamento que for feito. Então, nós temos pacientes, sim, que estão em remissão há muitos anos, mais de 10 anos em remissão, mas nós não podemos garantir que esse paciente não vá ter recaída. Então, eu não posso falar em cura. Mieloma não tem cura, o que melhorou muito o tratamento, mas não tem cura. Sem dúvida nenhuma, aumentou a sobrevida, aumentou o controle da doença e a qualidade de vida também, desde que os pacientes sejam bem acompanhados e respeitados as doses, reduções de quimioterápico e os efeitos colaterais da medicação, porque esse é outro ponto. Com essas novas drogas, com efeitos colaterais adversos, com os efeitos colaterais que são coisas novas, na verdade, nessas novas drogas, tem que ter uma compreensão muito grande de que tem que tomar cuidado com o uso dessas medicações por conta dos efeitos colaterais, que muitas vezes o paciente pode estar até com uma boa resposta e uma péssima qualidade de vida por conta de efeito colateral na medicação. Então, eu acho que o importante é balancear a eficácia com a toxicidade. Nem sempre aquilo que é muito eficaz vai ser o melhor para aquele paciente que tem uma toxicidade muito alta. Sempre surgirão muitas perguntas, muitas dúvidas. Nós da IMF acreditamos que um paciente bem informado vai ter condições de esclarecer melhor junto ao seu médico. Eu acredito que o paciente bem informado pode fazer mais perguntas para o seu médico e, nessa troca com o médico, entender melhor as condutas que estão sendo tomadas. Eu acho bom estudar antes de ir para a consulta. Estuda um pouquinho antes para a consulta, se informa bem e leva a sua lista de perguntas. E se elas não forem esclarecidas, vamos atrás e tentar esclarecer.